Abra sua Bíblia comigo, por favor, no último livro da Bíblia Sagrada. Livro de Apocalipse. Último livro da Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse. Aleluia. Eu quero, nesta noite, falar com a igreja sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Quero falar nessa noite para a igreja sobre a nossa morada eterna. Quero falar nessa noite sobre o céu. Pensei que ia ouvir glória a Deus, mas vou repetir, tá, irmãos? Essa noite eu vou falar sobre a nossa morada, sobre o nosso lar, sobre a nossa morada eterna, que é o céu. Uma canção que diz aí: por que pararam de falar do céu? Por que pararam de falar do céu? Eu glorifico a Deus, porque na nossa igreja nós temos ouvido muitos louvores e pregações acerca do céu. Eu havia pedido a Deus uma palavra para poder ministrar, e Deus me deu esse texto de Apocalipse. E quando eu havia falado para a irmã Dalila abrir o culto com o louvor, ela abre o culto com o hino 422 da harpa. E eu louvo a Deus, porque Deus é o Deus que confirma. Vocês acreditam nisso, irmãos? Aleluia. Apocalipse capítulo 21. O tema que eu quero nessa noite falar com os irmãos é o céu, a morada dos salvos. O céu, a morada dos salvos. Apocalipse capítulo 21. Aleluia. Versículos 1 a seguir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha,
e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Amém, irmãos? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai celestial, em nome de Jesus, o seu Filho, eu quero render graças ao teu nome, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, essa noite de ceia, essa noite desse cerimonial, nesta festa, em que está diante de nós a mesa do Senhor, em que daqui a poucos instantes, todos nós, Senhor, estaremos participando do pão e do suco, simbolizando o teu corpo e o teu precioso sangue vertido no Calvário pela nossa vida. Eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite. Eu não sei como foi o mês de cada um dos irmãos. Eu não sei como foi os últimos 15 dias. Eu não sei como foi a última semana antes da ceia do Senhor. Mas eu sei que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite de pé, glorificando o seu nome, bendizendo o seu nome, porque sabemos que grande é o Senhor em nossa vida, grande é o Senhor na nossa casa, grande é o Senhor nesta igreja, e queremos te agradecer, porque se não fosse o Senhor, o nosso adversário já teria nos devorado vivos. Nós estamos aqui nessa noite te adorando, te bendizendo. Senhor, eu preciso da tua ajuda para aplicar essa palavra para a tua igreja. Espírito Santo, toma o primeiro lugar da minha vida nessa noite. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja e seja glorificado em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso que os irmãos estejam atentos à exposição do capítulo 21 do livro de Apocalipse. Mas antes de fazer aqui, irmãos, a aplicação do que Deus tem me dado, eu gostaria de trazer para os irmãos aqui algumas informações acerca do livro de Apocalipse. Quantos aqui já leram o livro de Apocalipse? Levanta a mão, deixa eu ver, irmãos, por favor. Glória a Deus. A primeira coisa, o livro de Apocalipse não é daqueles livros que faz medo na gente. O livro de Apocalipse é aquele livro que você tem prazer de ler, porque é um livro que nos dá esperança, esperança das coisas futuras. Então, se você ainda não leu, não estudou o livro de Apocalipse, por mais que seja difícil às vezes a compreensão, devido aos símbolos e tantas outras coisas, visões que estão contidas aqui neste livro, não desista de ler. Leia o livro de Apocalipse. É o livro mais profundo das Escrituras Sagradas. Se você ainda não leu, não estudou, faça isso, faz esse propósito. Leia em casa, estuda em casa. Pega um caderninho ali de anotações, coloca, anota, estuda, revisa, leia, ouça pessoas que entendem do assunto. E você então vai saber por que o livro de Apocalipse é um livro especial, por que o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. Por volta do ano 81 depois de Cristo, os irmãos sabem que Roma era governada pelo tirano, cruel e psicopata imperador chamado Titus Flávios Domiciano. Segundo a história, é esse homem, Domiciano, o imperador de Roma, que ordena que o apóstolo João, que na ocasião era pastor da igreja em Éfeso, que hoje a cidade de Éfeso está localizada na atual Turquia. E o apóstolo João, naquela ocasião, ele era o último dos apóstolos de Jesus que estava vivo. E quando a perseguição religiosa começou a levantar no Império Romano, Domiciano, no ano 81 depois de Cristo, deu ordem para que o apóstolo João ele fosse deportado da cidade de Éfeso até uma ilha grega chamada Ilha de Patmos, que era uma ilha rochosa, uma ilha vulcânica, uma ilha com 45 quilômetros quadrados, e era uma ilha cercada por 3 grandes mares: o Mar Egeu, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. A ilha de Patmos, na época do Império Romano, ela funcionava como
prisão de segurança máxima, onde somente os criminosos mais terríveis, que davam problemas para o Império Romano, eram enviados, acorrentados para lá, para morrerem isolados na ilha de Patmos. Somente os homens que representavam perigo para o Império Romano era mandado para a ilha de Patmos. Era uma ilha, como eu falei, semelhante, que era usada no tempo dos romanos, como uma ilha, como uma prisão de segurança máxima. E é na ilha de Patmos que o livro de Apocalipse ele vai ser escrito por João. A palavra Apocalipse, ela é de origem grega. A palavra Apocalipse é apokalupsis no grego, que significa literalmente revelação. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação. E revelação nada mais é que a declaração das coisas que estavam em segredo. Que coisas são essas? Coisas que estavam em segredos na mente do Todo-Poderoso Deus. Essa revelação que estava em segredo foi o ato pelo qual Deus fez com que tudo aquilo que estava na mente do Todo-Poderoso fosse claramente entendida pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. E o livro de Apocalipse, irmãos, ele é um livro especial no Novo Testamento. Ele é um livro muito singular no Novo Testamento. E o que torna o livro de Apocalipse muito especial são dois motivos distintos. Primeiro motivo, o propósito do livro pelo qual ele foi dado a João. E que propósito foi esse? Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse diz: revelar as coisas que brevemente hão de acontecer. Que coisas são essas, pastor, que brevemente hão de acontecer? A revelação do futuro. O futuro de Satanás, o futuro do anticristo, o futuro dos ímpios e o futuro da igreja fiel. Esse é o primeiro motivo que torna o livro de Apocalipse um livro especial. Revelar o futuro da igreja, o futuro dos ímpios, o futuro do anticristo e o futuro de Satanás. O segundo motivo que faz o livro de Apocalipse ser um livro extremamente especial e valioso na sua leitura, no seu conteúdo, é a revelação que Cristo tinha da sua igreja. Era a revelação da avaliação que Cristo tinha da sua igreja. Quando você lê o capítulo 2, capítulo 3 do livro de Apocalipse, você vai ver Jesus revelando ao apóstolo João 7 cartas para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Essas igrejas estavam estabelecidas ali há alguns anos, abertas por alguns apóstolos, por alguns missionários da parte de Deus, convertidos após a pregação dos apóstolos. Eles foram direcionados para essas 7 cidades e ali foram abertas essas igrejas e ali estabeleceu. E Jesus ordenou a João que 7 cartas fossem direcionadas para essas 7 igrejas. Por quê? Porque só Jesus sabia avaliar todas as igrejas da forma como de fato ela é. É por isso que quando você lê as 7 cartas para as 7 igrejas, todas elas, Jesus contém a seguinte expressão: eu sei as tuas obras, eu conheço 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 as suas obras. 7 vezes, durante as 7 cartas, Jesus revela para João que ele conhece a igreja e conhece as suas obras. Isto é claro que Jesus andava no meio da igreja e conhecia a particularidade de cada uma delas. Sabia quem era fiel, sabia quem era infiel, sabia quem dedicava a sua vida para Deus, sabia quem não dedicava a sua vida para Deus, conhecia quem era trigo, conhecia quem era joio, sabia quem era justo e sabia quem era injusto.
Todas as 7 igrejas, Jesus sabia e tinha uma avaliação específica para cada uma daquelas igrejas. O segundo motivo, irmãos, que torna o livro de Apocalipse um livro especial, é porque revela qual era a avaliação que Cristo tinha de cada uma da sua igreja. Para os irmãos terem uma ideia, eu cito apenas uma delas, capítulo 3, versículo 20, uma das igrejas em que Jesus aparece para a igreja do lado de fora, bate na porta e fala: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quantas vezes eu preguei essa palavra em culto evangelístico para ímpio, praça pública, evangelizando, e falei esse versículo. Eu sei que embora esse versículo a gente pode até usar em determinados momentos, mas no contexto da Escritura Sagrada, o bater de Jesus na porta não era no coração do ímpio, não era no coração do pecador, era na porta da igreja. Imagina uma igreja que Jesus está para fora dela. Imagina uma igreja que Jesus está batendo, está dizendo: permita-me entrar nela, eu quero entrar na minha igreja. Vocês edificaram a igreja em meu nome, falam em meu nome, glorificam o meu nome, mas eu estou fora da igreja. Se aquele que ouvir eu bater na porta e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Perceba, irmãos, que Jesus é aquele que conhece de fato e de direito qual é a nossa real situação diante dele. Então logo eu quero dizer que não adianta aos olhos de Deus colocarmos máscaras. Não adianta diante de Deus apresentarmos uma coisa que nós não somos, apresentarmos a Deus uma coisa que nós não temos, fingir ser algo que nós não somos, porque Ele que tem os olhos como chamas de fogo, conhece de fato como nós somos e como nós estamos. A Escritura Sagrada vai nos dizer, irmãos, que em um domingo tal como esse, domingo, o dia do Senhor, o apóstolo João, servo de Deus, ele teve o seu espírito arrebatado para uma dimensão além da compreensão humana. O outro apóstolo na Bíblia Sagrada teve a mesma experiência. Quem era? O apóstolo Paulo. Paulo também teve a mesma experiência de ter o seu espírito arrebatado. Quando você lê 2 aos Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, Paulo vai dar o relato, vai dar o testemunho. Conheço um homem em Cristo, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Foi arrebatado o seu espírito até o 3º céu e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito dizer. O apóstolo Paulo e o apóstolo João foram os 2 únicos homens no Novo Testamento que tiveram a experiência de serem arrebatados vivos para o céu e ver a gloriosa majestade que existe lá. Porém, com uma ressalva: o apóstolo Paulo não foi permitido por Cristo falar o que ele viu acerca das revelações que ele teve. Somente o apóstolo João foi arrebatado em espírito para uma dimensão além da compreensão humana, e ele, o apóstolo João, teve a experiência gloriosa de ter a presença de Jesus ao seu lado, dizendo para ele: João, tudo o que você vê, escreve. Tudo o que você vê, coloca na ponta da caneta, João, para que você possa repassar às 7 igrejas, e todos aqueles que depois puderem ler, escutar, ouvir e meditar, possam saber que eu sou o Deus da igreja, que conheço a minha igreja e que eu avalio de perto o meu povo. Capítulo 1, versículo 19, nós temos o versículo chave para interpretar todo o Apocalipse. A Bíblia diz assim no versículo 19, no capítulo 1: escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Percebam, irmãos, capítulo 1, versículo 19, é o versículo chave para você interpretar todo o livro de Apocalipse. Jesus fala para João: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer.
Jesus apresenta a João 3 períodos de tempo: o passado, tens visto; o presente, as que são; e o futuro, as que hão de acontecer. E dentro desse espaço de tempo, nós vamos encontrar do capítulo 1 até o capítulo de número 20 do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus revelando a João algumas coisas. Que coisas são essas? Nós vamos encontrar do capítulo 1 até o capítulo de número 20, a revelação acerca das 7 igrejas na Ásia Menor, os 7 selos, 7 trombetas, a visão dos 144 mil judeus que serão salvos no período da grande tribulação, a revelação do juízo final, a revelação do julgamento dos inimigos do Cordeiro e da sua igreja, o julgamento dos ímpios, o julgamento do anticristo e do falso profeta, a derrota de Satanás, aonde ele será lançado no lago de fogo e enxofre, e a visão dos remidos nas bodas do Cordeiro. Tudo isso do capítulo 1 até o capítulo de número 20 do livro de Apocalipse. Tudo isso, a revelação nos 3 tempos que Jesus deu ao apóstolo João: passado, presente e futuro. Tens visto as que são e as coisas que hão de acontecer. Mas quando chegamos aqui no capítulo 21, nós vamos chegar aqui agora no ápice da revelação de Jesus para João. Nós vamos chegar aqui agora no alto da revelação que Jesus deu ao apóstolo João. Jesus vai revelar a João o projeto de Deus que vai triunfar sobre tudo e sobre todos. Jesus vai trazer agora para o apóstolo João a revelação do projeto de Deus que iria triunfar sobre os inimigos de Deus, sobre os inimigos da igreja, sobre os inimigos do Cordeiro. E que projeto maravilhoso é este, pastor, que Jesus revela para João? Jesus abre a visão de João e dá a João a visão de um novo céu e de uma nova terra. Jesus dá a João a visão de um novo céu e de uma nova terra. E é bom dizer aqui aos irmãos que no capítulo 21, quando chega no capítulo 21 do livro de Apocalipse, toda a história da humanidade, toda a cortina da história da humanidade já se fechou. Tudo que tinha que acontecer do capítulo 1 até o capítulo 20, toda a história da humanidade já aconteceu. A igreja já foi arrebatada, o juízo final já aconteceu, os inimigos do Cordeiro, os inimigos da igreja já foram julgados, já foram condenados. No capítulo 21, no período da história até chegar aqui no capítulo 21, os remidos já estão na festa do Cordeiro, e aquele paraíso perdido lá no Éden já está sendo restabelecido e reconstruído pelas mãos do Todo-Poderoso. O homem que caiu em pecado, agora ele vai ser glorificado, e o capítulo 21 vai nos mostrar que o tempo que conhecemos já se transformou em eternidade. Eu quero que vocês entendam que quando os irmãos lerem ou estudarem o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 20, tudo aquilo que nós chamamos de tempo, tudo aquilo que nós chamamos de tempo que nós sabemos e conhecemos, já não existirá mais. Tudo aquilo vai ser transformado em eternidade. Eternidade não é tempo. Tempo é algo relativo para controlar a nossa existência humana. A eternidade não é tempo. Eternidade é algo muito além daquilo que você e eu podemos pensar ou imaginar. É um lugar, é um momento na história da humanidade que não haverá o tic-tac do relógio, não haverá segundos, não haverá minutos, não haverá horas. Você já parou para perguntar como será o juízo final? O juízo final, segundo a Bíblia Sagrada, vai ser num período chamado eternidade, aonde o tempo já não existirá. Comparecerão diante do trono branco todos os povos, tribos, línguas e nações, todos os homens e mulheres, todos aqueles que estiverem vivos ou que morreram, comparecerão
diante do trono branco de Deus, para serem julgados por Cristo conforme as suas obras e para ver se o seu nome está escrito no livro da vida. Como esse tempo durará? Esse tempo não durará conforme nós entendemos, é no espaço que nós chamamos de eternidade. Não haverá tempo, não haverá dias, não haverá horas, não haverá semana. Tudo isso ocorrerá num período que a Bíblia Sagrada chama de eternidade. No capítulo 21 do livro de Apocalipse, tudo isso que eu já mencionei aos irmãos acabou. Tudo isso já sucedeu. As profecias, todas elas se cumpriram. Agora Jesus vai apresentar a João um novo céu, uma nova terra, o triunfo de Deus sobre tudo e sobre todos. Jesus vai revelar aqui no capítulo 21 ao apóstolo João: João, eu venci. Vocês venceram, os remidos venceram, a igreja venceu. João, eu venci o mundo, eu venci o diabo, eu venci o anticristo, eu venci o falso profeta. Vocês, igreja, noiva do Cordeiro, estarão no céu, na eternidade. E Jesus está dizendo: eu apresento a você, João, um triunfo sobre tudo e sobre todos. Eu mostro para você, João, um novo céu e uma nova terra. Diante disso, quero responder aos irmãos algumas perguntas na lista do texto. O que é o novo céu e a nova terra? Conforme Romanos capítulo 8, versículos 20 e 21, é um universo completamente restaurado. Hoje, nós vivemos num universo caído, decaído por causa do pecado. Toda a história humana está intrinsecamente ligada à queda de Adão e Eva, no livro de Gênesis, aonde o homem pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, e dali para cá, maldições caíram sobre a terra, e o ser humano, depois de Adão e Eva, todos eles caídos, pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. A maldição do pecado atingiu a esfera da fauna, da flora, espiritual, emocional, o âmbito do corpo do ser humano, os animais, tudo que conhecemos aqui na história da humanidade foi atingido pela maldição do pecado. Mas quando chega no capítulo 21, conforme Romanos 8, 20 e 21, a Bíblia Sagrada, quando Jesus revela a João um novo céu e uma nova terra, Jesus está dizendo para João: João, eu mostro a você não um universo caído, não um universo pecaminoso, não um universo destruído e desmoralizado por causa da queda de Adão e Eva. Não, João, agora eu apresento a você um universo completamente restaurado. É algo que Deus restaurou, é algo que Deus recriou. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, diz a Bíblia que para Deus fazer essa restauração, essa purificação, Deus vai utilizar o fogo para consumir os elementos dos céus e os elementos da terra. Segundo a Bíblia, todo o céu e toda a terra serão purificados pelo fogo da glória de Deus. E quando esse processo terminar, segundo a Bíblia, não haverá mais o mar, os oceanos, não haverá mais os céus, não haverá mais a terra como agora nós conhecemos. Segundo a Bíblia, ambos se fundirão e tudo isso será a mesma coisa. E o que será? Será a habitação de Deus e da igreja. Eu estava lendo esse texto e imaginando comigo hoje, que lugar maravilhoso deve ser, irmãos. Que lugar glorioso vai ser quando você e eu estivermos lá. Por isso vale a pena ser fiel. Por isso vale a pena ser fiel nas angústias da vida, nas tribulações desta vida. Por isso vale a pena ser fiel, lutar contra o pecado. Vale a pena ser fiel, lutar contra as imoralidades que existem por aí. Vale a pena ser fiel em um mundo degradado pelo pecado e pela maldição do pecado. Manter-se fiel a Deus, inabalável ao Senhor, custe o que custar, doe o que doer. Vale a pena manter a fidelidade a Deus, porque a Bíblia
diz que aqueles que se manterem fiéis serão galardoados, e esse galardão se estenderá a um lugar maravilhoso que já está sendo preparado para a igreja, está sendo preparada para a noiva do Cordeiro. O que é, pastor? Um novo céu e uma nova terra, longe do pecado, longe das coisas e desgraças dessa vida. O que não vai ter no novo céu? Eu leio para os irmãos, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que não haverá no céu, pastor? A Bíblia nos mostra que não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidades, não haverá mais defeitos físicos, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadigas, não haverá mais traição, não haverá mais a decepção, não haverá mais a depressão, crise de ansiedade, não haverá mais, porque no céu a minha Bíblia diz que não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento. Aqui na terra, enquanto você e eu tivermos o nosso corpo corruptível, pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa e decaída, aqui vamos sofrer, aqui sofremos pelas consequências do pecado, as enfermidades que temos, as dificuldades que enfrentamos, as dores que sofremos, os sofrimentos que temos, os defeitos físicos que temos, os cansaços, as fadigas, as tristezas, as traições, as decepções, as ansiedades, aleluia, e tantas coisas difíceis que enfrentamos aqui. Tudo isso, quando chegarmos lá, vai cair por terra. Quando chegarmos lá, irmão, será um lugar de delícia, um lugar de maravilha, um lugar de glorificação, um lugar de adoração. Estaremos para sempre com o Senhor, em um lugar que não haverá mais sofrimento. A Bíblia diz que não haverá mais lágrimas. Você já parou para pensar que nós entramos neste mundo chorando, vivemos nesse mundo chorando, e vamos partir desse mundo chorando, ou alguém que vai chorar por nós? Nós choramos por nós mesmos, choramos pela nossa família, choramos pela igreja, choramos por alguém querido que vai embora. Mas a minha Bíblia diz que no céu não haverá lágrimas. Aleluia. Aqui na terra você derrama lágrimas, porque você é fadado a angústia, sofrimento e tristezas. Aqui nessa terra, aqui nessa vida, nós passamos por este mundo e vamos chorar, e choramos demais. Quantas perseguições a igreja enfrenta, quantos de nós muitas vezes estamos aqui, irmão, só você sabe como foi o seu mês para chegar aqui, só Deus sabe como foi os últimos dias para você chegar aqui nessa noite. Você está aqui hoje talvez arrastada, dizendo: Deus, segura nas minhas mãos, porque eu já não tenho força, e você chora na presença de Deus. Mas vai chegar um dia, irmãos, vai chegar um dia, vai chegar um dia em que nós estaremos diante do Cordeiro, e a minha Bíblia diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu não sei o tamanho do lenço de Deus, eu não sei a cor do lenço de Deus, eu não sei se ele é branco, eu não sei se ele é dourado, mas o fato é que a minha Bíblia diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Eu vou repetir de novo, irmão, por favor, melhora esse glória a Deus essa noite. A Bíblia diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A Bíblia diz que não haverá luto e não haverá morte. Como foi difícil para muitos de nós durante essa semana. Como foi difícil para muitos de nós essa semana. Quarta-feira foi um dia muito difícil. Velamos uma criança de 7 anos. Saí do culto fúnebre, fui para um outro culto fúnebre.
fui velar uma mulher de 59 anos. Saí de um ambiente que tinha um corpinho de uma criança de 7. E fui para o outro ambiente que tinha um corpo de uma mulher adulta de 59 anos. E eu olhando, pensando comigo esses dois cenários, e pensando que a morte ela chega para todos nós. Mas a morte é consequência do pecado. E nós não sabemos como vamos passar nessa vida. Não sabemos o que vai suceder de mim, de você, daqui nos próximos 5 minutos. Eu não sei o que vai acontecer. O fato é que eu e você devemos estar preparados a nossa vida, a todo instante, a todo momento, a todo dia, a toda hora, porque não sabemos o dia em que Deus irá pedir conta da nossa alma. Fui no cemitério e nenhum dos pastores que tinham hábito de ir puderam ir, me pediram para ir. Eu fui. Quando eu estava na beira da cova, foi o pior momento, e dizer as últimas palavras para a família que estava lá, que aquele era o último dia que ela veria o corpo da mãe do rapaz. Seria o último dia que ele veria a mãe dele lá. Cumpriu Eclesiastes 2:7. O corpo desceu ao pó e o espírito voltou a Deus. E naquele momento, um dos momentos mais difíceis, é o momento do desespero, o momento da tristeza, o momento da angústia. Porque naquele momento, nós estamos dando ali um até breve. Vou dizer de novo. Aquele momento é o momento que nós estamos dando até para essas pessoas um até breve. Sabe por quê, irmão? Porque daqui a pouquinho de tempo nós estaremos juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que não haverá luto e não haverá morte. A Bíblia diz que Deus matará a morte e ela nunca vai ressuscitar. A Bíblia diz que ela será lançada no lago de fogo e nunca mais seremos atingidos por ela, porque a minha Bíblia diz que nós seremos revestidos de imortalidade. Enquanto você estiver vestindo este corpo mortal, corruptível, que você aí tem no teu corpo, você é fadado a ela, é fadado à morte. Mas a minha Bíblia diz que Deus matará a morte e vai revestir o teu corpo de imortalidade, porque no céu não haverá luto, no céu não haverá morte, no céu não haverá dores, no céu não haverá lágrima, no céu será o corpo glorificado como o de Jesus o é. Imagina comigo no céu, irmãos. Toda angústia e todo sofrimento causado pelo pecado vai ter fim. Aqui você luta, aqui você peleja, aqui hoje você está de pé, mas amanhã só Deus sabe como você vai estar. Aqui você quer fazer o certo, mas a sua natureza humana te impele para fazer o errado. Aqui você luta consigo mesmo todo dia. No domingo você fala em línguas estranhas, no domingo você é renovado, no domingo Deus te toma, te usa, Deus usa você e te abençoa. Sai na segunda-feira, amanhã, 7 da manhã, alguém te fecha no sinal, sua natureza humana impera. Alguém te dá uma resposta, sua natureza humana impera. Você quer sair no braço, você quer sair na mão. Se você não vigia, você fala palavrão, você xinga, você sai da graça. Que isso é consequência do pecado. Mas quando nós chegarmos na glória e estivermos no novo céu e na nova terra, irmão, aleluia, todo sofrimento causado pelo pecado, tudo terá um fim, e nós estaremos ali glorificando ao Senhor de eternidade a eternidade. Eu não sei se no céu tem espelho. Aqui na terra a gente tem espelho. Não sei se no céu tem espelho. Mas se não tiver espelhos, você vai ter um rio, e você vai olhar para o espelho do rio, da água, e você vai olhar para a sua face, para a sua fonte e dizer: eu cheguei aqui pelo sangue do Cordeiro. Aleluia.
Eu sei que para alguns aqui nessa noite está sendo difícil, mas eu quero te dizer nessa noite que você vai vencer, irmão. Você vai chegar lá. Você vai chegar no céu. Você vai chegar na glória. Você vai alcançar o novo céu e a nova terra. Quem vai para lá nessa noite, levante uma da sua mão. Glorifique o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai para lá, igreja. Quem não vai estar no novo céu, pastor? Apocalipse 21, versículo 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O céu é um lugar para todos, mas o céu não é um lugar para tudo. Você entendeu? O céu é um lugar para todos, mas o céu não é um lugar para tudo. Se você não deixar a prática do pecado, você não subirá, você não encontrará com Jesus. Todo aquele que ama e vive na prática do pecado, e que tiveram a oportunidade de serem salvos, mas rejeitaram a salvação, não estarão no novo céu e na nova terra. E eu já caminho para o final. Como será essa cidade maravilhosa, pastor? Capítulo 21, dos versículos 10 ao 27 de Apocalipse. A Bíblia nos fala a beleza gloriosa dessa cidade. Para começar o seu comprimento, a Bíblia diz que ela é uma cidade quadrangular, 2.400 metros de comprimento, 2.400 metros de largura, 2.400 metros de altura. O que significa? Significa que há um lugar para todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu único Senhor e Salvador. O céu será um lugar sem igual. A Bíblia diz que lá tem uma praça de ouro. Dá para imaginar, irmão, você andando numa praça de ouro? A Bíblia diz que lá tem um rio que sai do trono de Deus e que rega toda a cidade. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele ilumina toda a cidade. A Bíblia diz que lá estarão os remidos dos 4 cantos da terra. Todos os homens e mulheres que entenderam o plano da salvação, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, estarão reunidos naquele dia e naquele lugar. A minha Bíblia diz que vai se estender uma mesa que vai tocar do Oriente até o Ocidente. E a minha Bíblia diz que todos os remidos estarão assentados ao redor daquela mesa. E segundo a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus vai servir os remidos e os salvos daquele dia. Ô irmão, dá para imaginar comigo aqui? Jesus chegando para você nas bodas do Cordeiro, com uma bandeja assim, e falando assim: presbítero Juscelino, tomai e comei, isso é o meu corpo que foi vertido por vós. Dá para imaginar isso, irmão? Dá para imaginar Jesus chegando para você, presbítero Naldo, com a bandeja dizendo: tomai e bebei, este é o meu sangue que foi vertido por vós. Oh irmãos, aleluia. Eu não vim aqui nessa noite para pregar nenhuma novidade para a igreja. Eu estou aqui nessa noite para relembrar aos irmãos o que o céu, o que está sendo reservado para a igreja de Cristo, para o salvo, para aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Igreja, vale a pena ser fiel, porque o céu é muito melhor. Quantos podem levantar uma das suas mãos e glorificar o Senhor? Quem veremos no céu, pastor? Claro que você vai ver Abraão, você vai ver Isaac,
vai ver Jacó, vai ver todos os patriarcas, todos os profetas maiores e menores, todos os juízes que julgavam em nome de Deus, verá todos os salvos conquistados pelo sacrifício do Calvário, verá pessoas que você julgava que não iam para lá e vai estar lá, e vai surpreender com aqueles que você julgava que ia e não vai estar lá. Quando você chegar no céu, você vai ver aquele que tem as suas mãos furadas no Calvário. Aleluia. Você vai ver aquele que tem os seus pés furados no Calvário. Você verá aquele que tem o seu lado perfurado com uma lança, quando estava crucificado no Calvário. Você vai ver aquele que tinha uma coroa de espinho na cabeça, e pingava e gotejava sangue, por causa do sofrimento que lhe era imposto. Quando chegarmos no céu, quem veremos? Veremos o Salvador, o nosso amado, o amado da nossa alma. Quantos acreditam nisso nessa noite, meus irmãos? Aquilo que os artistas imaginavam ser, aquilo que os atores de cinema imaginavam ser, é incomparavelmente inferior. Quem de fato o meu Jesus o é, irmãos. Aleluia, aleluia. E quem Ele é? A Bíblia diz que Ele é o Criador, a Bíblia diz que Ele é o Verbo de Deus, a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro Pascal, a Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote, a Bíblia diz que Ele é o justo juiz, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron, o desejado das nações, o bom pastor, o consolador, o libertador, a luz do mundo, o pão da vida, a água da vida, o Filho unigênito, o Santo de Israel, o príncipe da paz, o maravilhoso Pai da eternidade, o Deus forte, Rei dos judeus, o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Salvador, Jesus Cristo. Nós o veremos como de fato Ele o é, e nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Aleluia. Será que você pode glorificar ao Senhor nessa noite por isso, irmão? Levante uma das suas mãos aos céus, por favor. Levante uma das suas mãos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. E em nome de Jesus, se você é sensível ao Espírito Santo, comece a receber um pouquinho do gozo do céu. Comece a receber na tua alma um pouquinho do gozo do céu. Você que perdeu a alegria da salvação, você que já perdeu o gozo da alma, você que já perdeu a esperança do céu, você que já perdeu a alegria de morar na glória, em nome de Jesus, receba a alegria da salvação, receba a presença de Deus, receba a graça de Deus na tua alma. Há um lugar glorioso preparado para a igreja. Há uma casa especial preparada para nós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Há um lugar glorioso reservado para os salvos. Eu vou para lá, irmão. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu, eu vou para o céu. A igreja do Barra Alegre vai para o céu, você vai para o céu. O Espírito está preparando a igreja. Daqui a pouquinho de tempo, o arcanjo do Senhor vai tocar as trombetas no quatro cantos da terra, e se ouvirá. E então a minha Bíblia diz que seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor.
Em nome de Jesus, não perca o céu por nada, irmão. Eu quero te perguntar: você está preparado para o céu? Se hoje for o dia que Deus pedir o teu fôlego de vida, você está preparado para ir para lá? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, cujos muros são de puro jaspe, pense comigo, e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se. Cante, irmãos, que cantando dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso, veja, ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá a perpétua aurora, pois Deus mesmo e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra encherá de velar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, esplendores que levam à morte, circunstância ao monte Satanás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Para terminar, se é glorioso pensar na santidade, os prazeres que acordem aqui, olha, qual será desfrutar das riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória que além. Não almejas viver, ó amigo, nessa gloriosa Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Quantos pode adorar o nome de Jesus? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé.